Olá, queridos amigos do site Nova Pauta, do Jornal Expresso. Como de costume, a gente está pela região, né, fazendo umas reportagens especiais. E hoje a gente veio para Manoel Viana, exatamente essa cidade turística maravilhosa. O pessoal sempre recebe a gente de braços abertos. Estou muito feliz porque consigo vir nessa região que eu admiro muito e atender essas autoridades, essas pessoas. E hoje eu descobri que temos alguma matéria importante aqui na Prefeitura de Manoel Viana. Então a gente vai conversar um pouquinho com o prefeito Gustavo Medeiros e a gente vê o que ele tem para nos contar em relação à sua administração. E aí, prefeito Gustavo, tudo bem? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação à sua administração para os nossos ouvintes, telespectadores do Nova Pauta e do Jornal Expresso. É com muita satisfação que a gente recebe a ti, João, aqui no nosso gabinete, na Prefeitura de Manoel Viana, e gostaríamos de saudar esse imenso público que acompanha o dia a dia da Nova Pauta, assim como do Jornal Expresso. Sem dúvida nenhuma, hoje existe uma situação que nós, prefeitos, temos cada vez mais tomado o caminho, principalmente da austeridade, para que consigamos aí resolver problemas econômicos tão sérios, que nada mais é do que um reflexo não só da crise local, da crise regional, das dificuldades do dia a dia, mas também da questão nacional. Hoje tem aí atraído muito o foco de toda a população brasileira e tem demonstrado que há necessidades urgentes de tomarem novas medidas, uma nova linha política para que possa sair de uma vez por todas o nosso país da crise. Eu gostaria de saber como o senhor está enfrentando essa crise que o senhor fala em relação ao pequeno município de Manoel Viana, visto que já é de conhecimento do público que o senhor herdou uma certa dívida em relação a outra administração, que não é fato novo em relação a muitas prefeituras. Como é que o senhor está conseguindo manter a folha de pagamento em dia, as obras, e conseguiu ainda fazer alguma economia? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, nós recebemos com receita, com recursos em caixa, mas esses recursos, em quase a sua totalidade, foram recursos oriundos de emendas parlamentares, de projetos, recursos da Defesa Civil, que careciam, inclusive, de projetos. Não haviam projetos ainda aprontados e muito menos em fase de execução. Então, a falsa ideia é que ficamos com uma quantidade boa de dinheiro em caixa, ela não respeita a realidade, já que, como eu disse, se tratava em quase sua totalidade de recursos federais vinculados, que não dava condição de nós, administração, encaminharmos a solução de problemas do dia a dia da administração pública a partir desses recursos. Eram verbas vinculadas. Mas nós conseguimos aí, passando esse período inicial, trazer um novo alento. Hoje, a partir de um planejamento bem elaborado, temos já expressivos resultados, principalmente no que se refere à economia, o cuidado que tivemos com a causa e com as contas públicas, e hoje posso dizer que nós já temos todo o recurso, 100% do 13º garantido, além do que recursos bastante razoável para efetuarmos diversas obras, principalmente no que diz respeito à pavimentação de ruas. A gente pretende aí fechar o ano com pelo menos 7 quadras pavimentadas. Claro que isso pode parecer pouco, mas se tratando de um município de pequeno porte, principalmente por termos passado um longo período, aí por mais de 4 anos, sem qualquer obra de infraestrutura em termos de calçamento, isso representa bastante. Nessa semana, o Jornal Expresso trouxe uma matéria interessante aqui de Manoel Viana, mais precisamente o nosso encarte regional, em relação a um problema administrativo de um pagamento de subsídio, de salário, que foi feito em relação aos funcionários, aos servidores CCs, aos secretários, prefeito e vice. Parece que houve um equívoco em relação a alguma lei, alguma coisa, do ponto de vista jurídico. E a gente queria que o senhor falasse em relação a isso, que foi um erro ou não foi, assim que o seu departamento jurídico notou esse problema e conseguiu equacionar, fazer a devolução. Como é que foi essa questão, prefeito? O mais importante a respeito dessa matéria, largamente discutida e debatida nesses últimos dias aqui na cidade de Manoel Viana, é que tudo ocorreu devido a uma medida de precaução e de cuidado do ponto de vista jurídico. Uma lei
aprovada o ano passado pela Câmara de Vereadores e sancionada pela então prefeita Silvana Salbego, ela estabelecia que prefeito e vice-prefeito teriam a sua remuneração de acordo com a reposição salarial dos servidores do município. Então, houve a percepção de salário com este aumento durante 3 meses, março, abril e maio. No entanto, mesmo protegido por uma lei aprovada no dia 24 de junho de 2016, nós entendemos, a partir da constatação do nosso corpo jurídico, que essa lei ela não tinha guarida na legislação e tinha um caráter, na verdade, inconstitucional, contrariamente ao que está estabelecido na lei orgânica. Quando foi identificado o problema, que, como eu disse, justificado por uma lei não aprovada, não sancionada por mim, e sim pela administração anterior, nós imediatamente determinamos que fosse devolvido esses valores e, mais ainda, que se interrompesse de imediato o pagamento com essa reposição, mesmo que a previsão legal era favorável a essa percepção. Eu quero deixar claro que nós tivemos uma acusação por parte de alguns vereadores que, infelizmente, mesmo sem ter buscado a informação mais precisa, poderiam ter nos ligado, poderiam ter buscado os nossos secretários, mesmo sem isso ter acontecido, abordaram o assunto como se fosse uma irregularidade provocada, como se fosse um aumento autodeterminado pelo prefeito de uma forma intencional. Já são 2 meses que foi cortado essa percepção e já se abriu o processo de devolução dos valores pagos a maior. E o que nos surpreende, João os admiradores da Nova Pauta e do Jornal Expresso, é que foi uma medida que totalmente voltada para o caráter honesto, ético de qualquer prefeito. Ele foi tratado como se tivesse havido uma má intenção, que hoje toda a economia está sendo baseada numa política de austeridade, onde os servidores estão tendo um controle maior das suas horas extras, insalubridades e tantas outras coisas. O prefeito, então, de acordo, infelizmente, com esses vereadores, estava se locupletando de algo que não seria seu direito. Então, realmente é bastante constrangedor para nós, ainda mais que isso só veio à tona porque, efetivamente, eu e a minha equipe identificamos e tomamos imediatas decisões no sentido de corrigir a falha. Ok, prefeito. Então, baseado nessas explicações em relação à prefeitura, eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento se o Poder Executivo teve problemas, se o Poder Legislativo, a nossa Câmara de Vereadores, que fez essa lei, se algum vereador em algum tempo também não cometeu o mesmo equívoco em relação ao recebimento de seus subsídios, de seus salários. Se o senhor tem conhecimento em relação a Câmara de Vereadores também, porque é fruto da fiscalização de ambos os poderes, executivo e legislativo, e por que não dizer que a Câmara e a Prefeitura também pode lançar o seu olhar em relação aos vereadores para ver se também está tudo correto, né? Embora o órgão fiscalizador seja o legislativo, evidentemente que isso não faz com que o executivo municipal perca de vista a sua a questão de também buscar sempre fiscalizar aquilo que possa estar errado, de qualquer poder que parta, de qualquer setor da administração pública, direta ou indireta. E, como eu disse, embora nós tenhamos identificado um problema, um erro do setor de recursos humanos do município, não justificaria, em hipótese alguma, nós termos ficado com recursos que, como eu já analisei, foram pagos de forma indevida. No entanto, e aqui cabe uma ressalva, o Poder Legislativo do município de Manoel Viana não teve esse mesmo cuidado. Uma lei aprovada no ano de 2013, isso é, na legislação anterior, determinou um aumento já no primeiro ano de mandato
para os edis vianense de 7,65%. E, pasmem, eles não tomaram nenhuma providência na devolução desses recursos, nem sequer identificaram o problema, ou pelo menos é o que consta para nós, e eu acredito que essa seja a realidade, até porque eu não tenho dúvida que nenhum vereador que trata a coisa pública de uma forma séria, que tivesse se dado conta do erro, não tivesse tomado as devidas providências. Mas realmente isso é uma coisa muito séria. Nós estamos encaminhando para o Ministério Público, bem como para o Tribunal de Contas do Estado, estamos notificando a atual presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Marina Porto, sobre essa questão que nós consideramos de extrema gravidade. E o que eu passo a pensar e analisar, que uma situação que não nos era favorável, pela forma que foi tratada e abordada pela Câmara, por alguns componentes da Câmara de Vereadores, acabou se tornando uma situação positiva, porque assim nós fomos fazendo uma busca, uma conciliação de todas as leis pertinentes ao assunto e acabamos identificando essa séria gravidade, e a gente espera, claro, que as medidas cabíveis sejam tomadas até pela atual administração do Legislativo, para que sejam todas as providências tomadas no sentido desses recursos pagos de uma forma indevida sejam devolvidos aos cofres públicos. Então, como eu disse, a medida ou a ação um pouco politiqueira, pode ser um termo pesado, mas a realidade acabou vindo à tona, vindo à luz, né? E aí até um comentário, até uma palavra bíblica que diz que o que é feito na escuridão vem à luz. Quem sabe essa situação toda, ela não vem no sentido de elucidar e principalmente trazer uma questão positiva para o município, que são recursos que podem ser efetivamente utilizados para benefícios da população de Manoel Viana. Ok, queridos amigos ouvintes do site Nova Pauta e Jornal Expresso, a gente quer agradecer aqui o prefeito por essa recepção e por ter colocado tão bem aí em relação à sua administração e os números aí, a economia que vem fazendo. A gente agradece pelo carinho, pela receptividade e espera que possamos voltar em uma próxima oportunidade. No nosso agradecimento de coração, João, a ti. A gente sabe que tu é um jornalista que persiste rumo ao sucesso. O Jornal Expresso é uma prova disso. Então é sempre muito bem-vinda a presença tua e dos jornalistas do jornal. E estamos à disposição para prestar sempre todos os esclarecimentos que são importantes para a nossa comunidade, para a comunidade regional, até porque nós, prefeitos, nós políticos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que muitas vezes ela transcende a questão local. Por isso é tão importante que a gente tenha essa oportunidade de conversar um pouquinho com a nossa população e dizer que o caminho, eu tenho certeza hoje, que passa pela austeridade, o caminho é em direção a um futuro melhor, numa situação política tão delicada como a gente vive. Obrigado mesmo, seja sempre bem-vindo aqui na nossa prefeitura e no nosso município. Muito obrigado ao prefeito e à sua equipe, e a gente volta numa próxima oportunidade. Até mais.